A paz do Senhor a todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a meditação nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 5, vamos até o 10. Mateus, capítulo 8. Pai, em nome de Jesus, que ao lermos esta palavra, salte aos olhos e penetre em nossos corações. Aquilo que Tu queres falar conosco, aquilo que Tu precisas falar conosco. Senhor, tem misericórdia e repreende do meio de nós todo empecilho, todo mal, tudo aquilo que quer nos atrapalhar, tenta nos atrapalhar de entendermos a Tua palavra. Dá-nos segurança, dá-nos intrepidez, dá-nos autoridade no Teu nome e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mateus 8, 5 diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Amém? Quantos conhecem esse texto? Faz assim com a mão. Sim, se você acabou de ouvir, você conhece agora, né? Mas eu digo assim: quantos já ouviram? Quantos já ouviram mais de 5 pregações sobre esse texto? Mais de 5. Pastor, eu ouvi 225, são mais de 5. Mais de 5, só quero mais de 5. Quantos, se há alguém, nunca ouviu pregar sobre esse texto? Faz assim com a mão, eu não vou ficar triste com você. Nunca ouviu pregar sobre esse texto? Amém. Temos aqui umas 2 pessoas. A riqueza desse texto, ela é tão grande, esse episódio, ele é tão importante, que, se não me engano, é a única vez que Jesus fica impressionado, que Jesus, entre aspas, se assusta. Uau! Então, eu queria destrinchar esse texto segundo aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, nos falou, os pontos que ele deseja abordar, porque, como disse, eu mesmo já devo ter pregado esse texto aqui trocentas vezes, mas eu te garanto que hoje vai ser diferente de todas as outras. E se semana que vem eu for pregar, o Senhor é rico, ainda que ele possa repetir, né? João Batista tinha uma pregação: arrependei-vos, a pregação de João Batista. Mas ainda que ela seja repetida, mas todavia, como ela é uma palavra revelada, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus com o coração aberto para a revelação, Ele nos revela aquilo que estamos buscando, aquilo que estamos precisando. Então, primeiro, até há muitos anos atrás, mas eu já era jovem, e eu não prestava atenção. O que é um centurião? O que era um centurião? Qual o contexto
que esse centurião estava com a sua centúria. Centurião é o líder de uma centúria. E o que é uma centúria? Centúria vem de 100, são 100 soldados do exército romano. E esse homem era um capitão, um comandante, um líder, um chefe, o centurião dessa turma. O que essa turma fazia? Primeiro, eles tinham como ensinamento, como ordem, manter a ordem, como ordem dada por Roma, manter a ordem e também falar para as pessoas o que Roma pensava. O centurião aqui diz que ele tinha sob o comando dele soldados, tinha servos, e ele dizia, vai, e o camarada ia. Dizia, vem, e ele vem, faça isso, ele fazia. Mas quem dava essa ordem era Roma. Vocês já pararam para pensar? O imperador não escolheu 100 soldados, um grupo de 100, e chamou um certo outro cidadão, Joaquim, Manel, e disse, você agora comanda eles e fala com eles aquilo que você tem que achar que tem que falar. Não, ele disse, você fala isto, você diga isto. E quando ele falava, vai e vem, vem e vai, faça ou não faça, ele falava com autoridade como se fosse ele falando, e era ele que estava falando, mas a palavra não era dele, a palavra era de Roma. Por isso que ele diz assim, sou cidadão sujeito à autoridade. A primeira coisa que nós temos que aprender é que se nós não nos sujeitamos a uma autoridade superior, nós não somos dignos de exercer a autoridade. Está claro aqui? Foi a condição que ele disse. Eu vi uma vez passando em algum lugar, era no exército, um campo assim, de lá da pista, eu olhei assim, o primeiro mandamento de saber mandar é saber obedecer. E o diabo está ligado nisso. Como é que eu posso fazer uma coisa e pedir que as pessoas, ou pedir que alguém, ou pedir que o inimigo me obedeça, se eu mesmo sou um desobediente? Então ele, apesar de ter a sua vida secular, me parece que esse homem entendia de vida espiritual e de coisas sobrenaturais, pelo menos. Porque ele chega a um ponto que a palavra dele não adiantou. Ele disse assim, eu sou um homem sujeito a isso, e faço isso, eles me obedecem, faço, dá certo o que eu falo, mas tem uma coisa que não está dando certo, e não vai dar certo, porque foge às ordens de Roma, está num plano sobrenatural. Irmãos, todo crente em Jesus, todo seguidor em Jesus, precisa se esmerar, pelo menos, precisa buscar entender a diferença das coisas naturais das coisas artificiais, sobrenaturais. Das naturais, repito, das sobrenaturais. Conquanto temos que conviver porque estamos no mundo natural, mas somos espirituais. Então nós vivemos com as coisas naturais. Nós não podemos senão viramos fanáticos. A pessoa fanática, mais ou menos, ele age assim. E aí, irmão, vamos lá no culto semana que vem, hein? O culto dos homens, culto das mulheres, culto da igreja especial. Você vai? Não sei. Deus é que sabe. Ele é que controla a minha vida. É verdade, Deus é que sabe mesmo. Você nem acorda amanhã, ou acorda agora, enfim. Mas não é isso. Nós temos que aprender a viver num mundo natural, crendo que há momentos que o sobrenatural é que precisa imperar. Então esse homem, me parece,
que ele identificou isso muito bem, acho que está claro aqui. Ele disse: eu tenho um servo que está paralítico. Em outras versões, ele diz: está muito doente, está paralisado. Quem sabe ele ficou paralítico mesmo ali, na cama, alguma coisa aconteceu, mas tudo indica que ele não era um paralítico de nascença. Talvez, se fosse, ele não contrataria como servo, era um cara que via as coisas, né, naturais também. Mas não importa, ele estava paralisado, ele estava sem poder de ação. E também denota-se que este centurião tinha amor pela vida desse servo. Porque senão ele disse: camarada, eu já tenho tanta sarna para me coçar, o cara é um servo, eu vou arranjar outro, aposenta ele ali. Não, ele tinha amor. Alguns comentaristas em outros momentos dizem que ele demonstrou. Há uma outra narrativa no outro evangelho que os discípulos falam com Jesus: olha, ele gosta muito, ele está pedindo para ir lá. Aqui ele já entra direto, porque parece que cortam um caminho. E quando, nessa outra passagem, os discípulos convencem a Jesus para ir lá. E quando ele está indo, o servo sai de casa e encontra ele no caminho. Aqui dá a entender que entrando Jesus em Cafarnaum, ou seja, já indo para lá. Mas omite essa palavra nessa narrativa de Mateus. E Jesus, e nessa narrativa, eles demonstram: olha, parece que ele gosta muito do servo. Quebra o galho dele. Coitado, vai lá. Então ele demonstrou o amor. Então ele sabia, pelo menos me parece aqui, que ele sabia distinguir facilmente o que está ao meu alcance e o que não está ao meu alcance. Essa é a tônica do crente. Quantos dão graças a Deus pela chuva? Fala: chove mais, Senhor, lá fora, mas refresca, não é verdade? Graças a Deus, está chovendo agora. Muitos devem estar orando: Senhor, manda a chuva aí, que a lavoura está queimando, está virando tudo pó aqui. Então, quando ele encontra-se com Jesus, ele estabelece um dos diálogos mais ricos. Outro diálogo rico é de Jesus com a mulher samaritana, mas essa é outra pregação. E ele estabelece um diálogo rico. E nessa primeira parte que eu falei aqui, que mostrei o contexto da história, essa primeira parte, eu aprendo que nós precisamos de ter boa vontade para vencermos aquilo que pode ou tenta nos impedir de sermos abençoados. Tem que ter boa vontade. Nós temos que ter um mínimo de esforço, e às vezes nem sempre temos. Nós só falamos assim: não, eu queria, mas não posso, olha aí, tá? Queria tanto hoje estar lá na igreja, que me disseram que ia ter um negócio, mas está chovendo. Pega o guarda-chuva, chama um Uber e pega para ele entrar dentro da tua garagem. Esforço, boa vontade. E eu vou dizer por que esse homem está dizendo isso. Por que ele vai antes ao encontro de Jesus, se ele já sabia? Naturalmente, ninguém vai chegar na casa dos outros, pelo menos naquela época, era mistério que as pessoas avisassem. Ele sai e vai ao encontro de Jesus. Aí nós vamos entender. Segundo ponto, é que ele diz: eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Os irmãos já deduziram mais ou menos por que ele diz isso? Quantos o Espírito Santo já sacou aí? Eu falei logo no início da pregação. Quantos já sacaram por que ele diz: eu não sou digno, o senhor não pode ir lá? Em outras palavras, disse: vai dar ruim. Quantos já sacaram? Faz assim com a mão. Eu não vou te perguntar não. Amém? Vê se é isso. Se não for, depois você paga o almoço. Esse homem era chefe de 100 soldados do exército romano que perseguiam os cristãos, entre outras coisas. Matou a charada.
Jesus vai dar eu sei que o senhor não anda sozinho. Esse povo vai chegar lá e começar a falar em línguas. Ainda não estavam, né? Mas se fôssemos nós. Esse povo vai começar lá, glória a Deus, aleluia e tal. Na casa de um centurião romano, que persegue os cristãos. Aí eu entro aqui nas entrelinhas, e vamos supor que ele tenha falado dessa forma, porque está nas entrelinhas, também, como está nas entrelinhas, quando Jesus disse para Nicodemo, você precisa nascer de novo, ele disse, como pode ser isso? Como eu posso, sendo grande homem, 1,75 m, 80, entrar na barriga da mãe dele? Mas ele não estava falando isso não, ele disse isso para fugir, porque Jesus falou na língua que ele conhecia, e ele era mestre em Israel. Tanto que Jesus disse, tu és mestre, não sabe disso? Então são as entrelinhas, importantes. Aí eu imagino que Jesus falou assim, camarada, eu estou indo lá, você disse que eu não posso, como é que faz? Eu gosto das perguntas de Jesus, quando ele já sabe as respostas, e ele sempre sabe, ou não? Ele sabe tudo. O que queres que eu te faça? Ele perguntou para o cego. Duvido que o cego falou assim, eu quero andar. Não, quero ver, mas ele já sabia. Então, é muito importante que nós entendamos que Jesus está esperando que a gente dê um start naquilo que estamos precisando. Ele está pronto, ele está de boca aberta para falar, ele está com a mão estendida. Mas a nossa iniquidade, o nosso medo, a nossa vergonha, muitas vezes nos obstrui e nos paralisa. Então eu imagino que Jesus, isso sou eu que estou colocando aqui no diálogo, camarada, como é que vai ser? E ele disse, basta uma palavra tua. Ele entendia de obediência, a palavra aqui é obediência. Ele entendia de obediência. Tanto que ele diz, agora ele vai dizer, eu não sou digno. Sabe por que eu não sou digno, Jesus? Porque embora eu saiba, eu estou falando do centurião, eu não estou falando do crente, não pegue isso como exemplo do crente, mas você pega como princípio do exemplo de crente, você vai entender já. Eu não sou crente, mas eu preciso da tua bênção. Eu não posso fazer tudo do jeito que o senhor vai mandar agora, que eu vou desobedecer meu comandante. E eu estou numa sinuca aqui agora. Mas eu já saquei aqui, eu vim de lá de casa, eu vim pensando, o senhor me dá uma ordem, porque de ordem eu entendo, porque eu obedeço ordens. Então nesse momento, eu não vou desagradar, o Jesus não vai entrar na minha casa, mas eu vou vencer o obstáculo. Queridos, há coisas nas nossas vidas que nós podemos obedecer à autoridade e não desobedecer a Deus. Há coisas que nós temos que desobedecer à autoridade para obedecer a Deus. Isso é outra mensagem, já falei várias vezes sobre isso aqui. Aquilo que confronta o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, que coloca Deus em segundo plano, eu nunca devo aceitar. Então ele diz isso, mas ele agora, apesar de saber de tudo isto, ele está lidando com milagres. E ele deve ter pensado, apesar de eu dar a ordem, de receber a ordem, de fazer tudo, eu nunca vi um milagre acontecer. Mas eu não preciso ver, eu só preciso crer. E uma das razões, isso como é que diz? É a poesia que eu estou colocando aqui, uma das razões é que eu ouço dizer por aí que o senhor é milagreiro, o senhor faz milagres, o senhor ressuscita mortos, o senhor cura enfermos, cego, paralítico. Eu tenho ouvido isso. Então o Senhor me envia a tua palavra, e eu vou ter tanto cuidado com ela, que eu vou levar a tua palavra e vou entregar sem a minha interferência essa palavra, e ele vai ser curado. Quantos estão entendendo? É muito simples.
É demais isso. Apesar de simples, é muito profundo. A responsabilidade está na tua palavra, não na minha palavra. O que é que nós fazemos muitas vezes? Nós enviamos a nossa palavra, a palavra que queremos, a palavra que imaginamos, mas a palavra que, embora saia da nossa boca, é a palavra de Deus. O salmista diz: e enviou-lhes a palavra e eles foram curados. Pela palavra tudo se fez. Pela palavra Ele criou os céus, a terra, o mundo e tudo que nela, na terra há e no céu há. É pela palavra que Satanás será amarrado por 1000 anos no milênio. Como é que você imagina isso? Satanás será amarrado, aí as pessoas começam a imaginar um monte de corrente, um monte de coisa, ele quebra tudo. Mas a palavra, ele vai ter que obedecer. Por quê? Porque Satanás conhece a palavra. Ele viveu lá e viu que tudo o que acontecia era pela palavra. Então nós temos desprezado algo que é poderoso para colocar algo que nem sempre é poderoso, é a nossa palavra. Quando nós dizemos há poder em nossas palavras ou em suas palavras, há poder nas palavras que você traz de Jesus, há poder na profecia. Lembre-se, a palavra não é sua, mas do Senhor. Você fala o que Deus manda você falar. Jesus disse em João 12:49, Jesus disse: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Vamos trazer isso para o centurião? Servo, eu vou te dar uma palavra aqui, eu estou adaptando aqui, mas eu não vou falar por mim mesmo, mas o Jesus que me enviou, esse me deu ordens sobre o teu estado e disse o que eu deveria dizer e o que proclamar. Fique curado. A Bíblia diz que esse homem foi curado. Não diz nesse texto, diz em outro evangelho. Diz. E eu quero explorar agora, nesse momento final, qual é a nossa ação? Qual é a ação que nós devemos ter? Nem sempre você vai dizer assim, nem sempre, mas vai acontecer, mas nem sempre. Jesus, estou com uma coisa aqui assim, me dá uma palavra, eu vou levar. Estou esperando. E de repente pode ser que você ouça ele dizendo assim, mas eu já dei a palavra há muito tempo, está na palavra, está na Bíblia. Eu estava lá em Portugal, na sala de um pastor, já contei isso aqui, mas como a igreja já renovou, tem muita gente que talvez não tenha. Eu estava no gabinete, na sala lá do pastor Carlos Salgado, conversando, bateu na porta. Alguém chegou e falou com ele, não sei o que e tal. Irmão, pastor, aí ele, não lembro o que era. Sim. Aí ela foi saindo e o pastor falou, irmã, a irmã precisa depois marcar comigo pro batismo. A irmã precisa batizar. Ai, pastor, eu estou ao horário para saber quando Deus vai falar comigo. Ele já falou. É. E então não vinha ao culto quando ele falou, não, já falou, está na Bíblia, quem crer e for batizado será salvo. A senhora já creu, falta batizar. Às vezes você está orando, Senhor, quando é que eu vou batizar? Ele falou, já falei. Quando é que eu vou batizar? Abre a Bíblia. Então essa palavra, ela é de suma importância, mas ela não pode ser adulterada. Pode ser que ele diga, fale isso assim, assim. Aqui não diz, mas pode ser que Jesus disse assim, chega para ele assim e fala assim, ser curado em nome de Jesus. Pode ser. Mas o fato é que o moço foi curado.
Então, levar a palavra é lutar e guerrear com a palavra que Deus já nos determinou, já colocou para nós. Isso é de uma importância absoluta. Ele diz: eu não sou digno, eu reconheço que não posso contrariar o meu serviço, está fora dos padrões, mas eu preciso de um milagre. Fuja das dificuldades e dos impedimentos, esta é a sua parte. Agora, para concluir, Jesus se admirou. Meu Deus, você já admirou Jesus? Não admirou a Jesus? Você já fez com que Jesus se admirasse com você? Rapaz, o que é isso? Eu estou admirado com esse Isaías, com esse irmão, com essa irmã, estou admirado. Olha o que está por trás disso aqui. Ele disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Irmãos, o Espírito Santo me falou, você creia ou não, mas para mim ele falou. Ele não estava dizendo assim: eu nem vi em Israel tamanha fé para as pessoas serem curadas. Os discípulos já estavam trazendo pessoas para Jesus serem curadas. Aqui, Jesus está doente, aqui, olha esse aqui. Eles tinham fé. O que ele ficou admirado é que nem em Israel ele viu alguém crer na palavra enviada. Em algumas situações, ele disse assim: vocês querem ver o Pai? Mas quem vê a mim, vê o Pai. Em outra situação, os discípulos: Jesus, eu estou morrendo aqui. Por que eles falam com Jesus? Porque ele sabia que ele era o homem do milagre. Essa tempestade, esse barco vai afundar. O barco não é nosso, emprestado, meu Deus, vou ter que passar. Aí Jesus: vento, mar. Aí eles, sem fé, dizem: quem é este que até aos ventos e ao mar manda e lhe obedece? Ele disse: eu nem vi em Israel ainda aqueles que estão acreditando em mim. Mostra-nos o caminho. Jesus só disse que tem um caminho, mostra-nos o caminho. Falta de fé, gente, eu sou o caminho. Vocês não estão me vendo? Vocês estão comigo o tempo todo, não estão vendo que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, palavra. Porque Jesus estava exercendo aquilo que Deus falou. Mas não era só o que Jesus estava dizendo, é que o Pai disse aqui no Antigo Testamento. E eles esqueceram. Amados, muitas vezes nós empunhamos a espada, nós seguramos a marreta, pegamos um martelo, temos o alicate, estamos com aquelas ferramentas todas assim penduradas, que a gente anda até tonto de tanto peso, mas não sabemos exercer. Ou não temos coragem de exercer o poder que está ali. O que adianta a espada na mão de alguém que não maneja bem a palavra? O que adianta eu ter 10 Bíblias se eu não uso nenhuma página dela? Que poderosa! O que é um obreiro aprovado? É um obreiro que faz as obras do Pai, aprovado. Ou, antes que você caminhe para o lado do Senhor, já sei, não preciso falar mais nada, minha palavra não vale de nada, Deus é que sabe. Aí você volta naquele fanatismo. Ou então você vira um legalista, porque você conhece a Bíblia de capa a capa, mas não exerce o poder da palavra. Aí você é legalista. Você precisa conhecer a palavra para você saber onde aplica. E precisa estar obediente ao que Deus te manda. Nós somos, quando eu digo você, é uma forma de colocação. Eu estou aqui, tá? Junto desse vocês. Fé para a cura? Não, fé para a palavra enviada. Nós não temos recebido, possivelmente, porque não temos enviado a palavra de Deus. Fé por saber o que a palavra de Deus pode fazer num contexto tão difícil. Não é problema nosso. Se Jesus fala,
e vai acontecer ou não vai acontecer, não cabe a nós julgar, mas nós temos que exercer a palavra. Irmãos, nesta manhã, estamos terminando, nesta manhã, a palavra é, basta uma palavra. Está ali o título, basta uma palavra. Basta uma palavra tua. Eu sei que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Agora a hora que vem depois. Pois contigo eu saltarei muralha. Vê se o hino diz, pois sem ti eu saltarei. Não, é contigo, ele vai saltar. Que momento que ele vai saltar? Você talvez esteja esperando ele te pegar pelo braço e te levar. Ele está dizendo, usa a palavra. Usa a palavra e crê. Lança a palavra, crê. Aí vai ter muralha, mas eu vou saltar a muralha. Aqui tinha uma muralha enorme. Esse centurião disse, eu preciso de um milagre, mas vai cair muito ruim, vai dar ruim. E eu não sou desobediente, aliás, ele mostra a sua obediência. Queridos, na nossa vida secular, nós temos que ter cuidado, porque nós temos que deixar de ser rebeldes. Às vezes temos sido rebeldes no trabalho. Não faço isso, não faço aquilo, a não ser que isso venha de encontro. Tem a diferença aí, ao encontro, ele vem e corrobora. De encontro, ele bate. Tá? Então, quando isso vem de encontro àquilo que eu sirvo, eu tenho que abandonar. Não é disso que eu estou falando. Mas muitas vezes nós somos desobedientes aos nossos patrões, ao nosso patrão, desobediente ao nosso professor, desobediente aos líderes, aos discipuladores, aos irmãos da igreja, porque você não tem que obedecer só ao líder, você tem que honrar os irmãos também. E você é aquele, como que diz lá, fio desencapado, mas na hora que trata de soluções, você diz, Senhor, me dá a tua palavra que eu vou obedecer. O Senhor não vai falar porque ele não precisa falar, mas o diabo vai dizer assim, você é mentiroso, hein, cara, você é dos meus. Você é dos meus, você faz. Aliás, eu estou gostando de você, eu vou juntar aqui um exército de mentirosos, você vai fazer parte. Porque você não obedece a ninguém, e agora você vai dizer que vai obedecer a palavra de Deus, que você nem conhece, nem viu, está lá no alto. A palavra determinada ou determinante para resolver as situações, ela precisa fazer parte da nossa vida 24 horas. E há momentos que o Senhor saberá reconhecer, ele reconhece sempre, foi mal colocado. Há momentos que o Senhor sabe que você não pode fazer, e respeita a sua atitude de obediente. Puxa, ele está sendo obediente ao chefe dele, mas ao mesmo tempo ele me quer, eu vou dar o jeito. Isso não se trata de pessoas que estão em pecado, fazendo pecado. Eu trabalho para um líder pecador que me manda fazer pecado, cometer pecado, roubar, prostituir, fazer a coisa, mas ele está mandando, ele me paga, sabe, Jesus? Então, irmão, eu não preciso nem explicar isso. Você nem tinha que estar lá. Agora que você reconheceu que está lá, você tem que sartar fora, como diz o mineiro. Sarta fora, que o barco vai afundar contigo e tudo. Não é disso que nós estamos falando. Estou falando sobre aquilo que o Senhor te colocou para fazer na vida secular. Mas que chega uma hora que vai bater de frente com alguma coisa, você precisa decidir. O que você quer? Se eu quero uma palavra tua. Senhor, daqui eu não posso passar. Eu já falei, não aconteceu. Então me dá a tua palavra, e eu vou levar a tua palavra. Mas não mude, leve a palavra, exatamente como o Senhor está dizendo. Esse homem diz, Jesus disse, nem em Israel eu vi tamanho discernimento.
O camarada sacou de longe que eu sou enviado do Pai. O camarada sacou de longe que eu tenho poder na palavra. E os discípulos aqui do lado, toda hora trazendo para mim, para eu dar a palavra, e eles não podem dar a palavra. Quando temos dificuldade de receber e obedecer a palavra que nos é dada em nossa vida, no nosso dia a dia, também teremos dificuldades para levar a palavra de libertação. É um monte de gente aí, autoritário, desobediente pela face da terra, levando o nome de Jesus, ou achando que está levando o nome de Jesus, mas ele não tem autoridade, e no momento certo, ele pode passar uma vergonha. Então a ordem é esta: eu recebo, depois eu entrego o que eu recebi. Você não pode entregar o que você não recebeu. Mas cuidado para não ficar no eu recebo. E você tem recebido? Tem. Há quanto tempo? 47 anos. Estou recebendo todo dia. Aliás, fiz um celeiro lá em casa para receber mais ainda. Então, primeiro você precisa receber. Essa é a cultura do Evangelho, a identidade do Evangelho. O que acontece em Mateus, Marcos, Lucas e João? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ensina. O que acontece a seguir em Atos? Os discípulos fazem aquilo que aprenderam. Eu aprendo, depois ensino. Eu tomo posse da cura, agora eu já posso levar a cura. Quantos entenderam isso? Basta uma palavra, Senhor. Basta a tua ordem. Por que nós temos sofrido? Porque não temos dado importância necessária. Talvez 10%, 20%, 80%, 90%, é 100%. Não tem 90% de importância. Não existe isso na palavra de Deus, é 100%. E você pode dizer, será que analisa aqui comigo, será que aquele centurião tinha o poder de curar? Eu acho que não. Vocês acham que tinha? Poder de curar, está dentro dele. Amém ou não? Cadê os irmãos? Amém? Isso é um ensinamento tremendo. Não é você quem cura, irmão. É a palavra que está em você. Não a que você produziu em você. É a palavra que você recebeu. Essa é a que cura. A que você tem, ela é egoísta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Somos assim. Somos ou não somos? Eu sou. Você não é não? Um pedaço de sombra e um pedaço de sol. Você chegou, viu a sombra. Lógico que você vai para o sol e vai deixar outras pessoas na sombra, inclusive o de ontem. Amém ou não? Amém? Não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou lá para a sombra. Mas quando eu perceber que tem alguém precisando da sombra mais do que a mim, eu preciso amar esse ato. Esse homem, centurião, amou, se interessou, embora eu tenha quase certeza que ele havia com ele prerrogativas de conseguir mais servos. Ele era um capitão romano, né? Mas ele amou e disse, não. E deu uma lição de moral em todos os discípulos que estavam por perto, por entender que Jesus era aquele que disse que era. Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus, a minha oração agora é para que você vá ao encontro de Jesus e peça a palavra. Esse homem sai e vai ao encontro de Jesus. E você pode fazer isso de várias maneiras. Andando na rua, dirigindo o teu carro, de noite em casa. Você vai ao encontro de Jesus e diz, Senhor,
Me dá uma palavra. Palavras que talvez vocês estejam precisando hoje. Senhor, 19 de novembro, Senhor. Faltam 40 e poucos dias para o ano acabar. E aquilo que eu tentei fazer, o que eu estou esperando desde março, ou abril, ou junho, ainda não aconteceu. Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. E diga para ele, eu confio na tua palavra, seja ela qual for. Vocês já perceberam que Jesus poderia dizer assim, sim, eu te dou uma palavra, mas você vai lá e diz para ele, filho, seus dias terminaram, morra. Será que Jesus tinha autoridade? Claro. Seja qual for a palavra, desista desse sonho. Eu estou protelando aqui há 6 meses, 7 meses, para você enxergar que isso vai te levar para o buraco. Desista, essa é a palavra. Joga fora, troque, abra mão, pode ser, amém ou não? Está disposto a segurar essa aí? Essa é mais importante do que a outra, porque essa vai te livrar de um precipício, talvez, que você não esteja enxergando, e só Jesus sabe. Senhor, me dá uma palavra, para eu ir para aquela casa, para aquele bairro, estou apaixonado por aquela casa, e o Senhor não dá. Depois que você entra lá, você vai ver os vizinhos que você vai ter, e você talvez não tenha força para se livrar disso. Envie uma palavra. Pode ser que você tenha uma decisão por esses dias, tá? E pode ser que você esteja buscando uma palavra de norte. Senhor, me dá um norte. Eu estou aqui rodando igual um peão na... Eu não sei, me dá uma palavra de norte. Pode ser que você esteja completamente sem fé e sem forças. Eu não estou dizendo que você tem que ter força, eu estou dizendo que você tem que pedir uma palavra. Conversamos hoje com a irmã, ela está aqui, eu peço desculpa, licença, não vou nem olhar para ela, mas é porque eu preciso dizer, não dela, mas do que eu orientei ela. Muitas vezes nós nos encontramos sem força. Isso é inerente a este corpo. Mas você precisa aprender a dizer, eu quero, Senhor, sair dessa. Eu quero a solução. Isso você sabe dizer. Às vezes você está prostrado num lugar que não pode andar. E a fome vem e você diz assim, eu quero comer. Você precisa saber dizer, eu quero. E com a mesma veemência, você precisa aprender a dizer, não quero. Sabe quantos anos eu tenho? Eu sei que você vai dizer 60. Pareço 58, com cara de 45. Mas eu estou aprendendo a dizer não. Não é que eu estou aprendendo a negar as pessoas. Estou aprendendo a dizer não. Ele é tão importante quanto o sim. A primeira etapa é aprender a dizer não. A segunda etapa é dizer não sem explicar por quê. Você não precisa explicar. A palavra não é tua, é de Deus. Então, quando o Espírito Santo diz para você não é não, sim é sim, quantos? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa semana, algumas pessoas aqui desta igreja, aqui ó, filmagem está pegando aqui, serão desafiadas a exercer a palavra. E vocês tiverem coragem, vão me dizer domingo que vem, pastor, aconteceu. Desafiar a palavra que o Senhor te deu. Ele talvez vai te surpreender negativamente no seu modo de entender. Antes eu não tivesse orado, meu Deus, agora foi embora. Isso é a sorte grande. Crente não tem sorte, né? Mas é a forma que o mundo diz, sorte grande. Amém? Alguém precisa, sinceramente, eu não preciso te perguntar, alguém precisa dessa palavra, eu vou orar? Faz assim com a mão, levanta, fica com a mão bem alta. Precisa. Tem gente quase desistindo já. Está aqui, quase desistindo. Não vai desistir porque falta a palavra. Pega a palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz. É muito semelhante a uma espada de 2 gumes.
que é capaz de penetrar e dividir alma e espírito. Pai, em nome de Jesus, como nós somos bobinhos de não entendermos que nós temos uma potência na nossa mão chamada Palavra de Deus, que o diabo não resiste, o diabo não aguenta, o diabo não suporta, Senhor, mas os impedimentos, os obstáculos, obstáculos, nos fazem parar, ficar inibidos, e não pedir a Tua palavra, não nos dá autoridade para levar aquilo que o Senhor enviou. Senhor, eu declaro nesta manhã que a Igreja Shalom, que os familiares, aqueles que estão e aqueles que não estão aqui nesta manhã, recebam uma palavra Tua, porque vão lhe procurar para te pedir. E esta semana ainda, seja um mover do Espírito na vida deles. Soluções vão acontecer do Teu jeito, mas muitas vezes, a maioria talvez, do nosso jeito que queremos, porque o Senhor diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor, agradar-nos do Senhor, é ter prazer, é ter vontade de estar perto de Ti, é conversar contigo de noite, dia e noite, é conversar contigo e alegrar e louvar, adorar o Teu nome, é dizer que apesar das minhas dificuldades, o Senhor é soberano. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor largou tudo que tinha para fazer, tinha tudo lá no céu, deixou seu trono lá e veio aqui. Que espetáculo! Nos ensinou nos evangelhos e nos pediu que nós fôssemos aplicar em Atos aquilo que o Senhor nos ensinou. Então nós queremos pedir, Senhor, envia a Tua palavra, não hoje, sempre. Nós queremos ouvir e pegar a Tua palavra. Está escrito, é a Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, enfermos aqui nesta manhã, liberte agora da enfermidade, e eu vou enviar a Tua palavra, que está nas Escrituras. Espírito de enfermidade, saiam agora, em nome de Jesus, e não voltem nunca mais. Espírito de opressão, você não tem lugar aqui na igreja, e nem na vida dos irmãos. Senhor, repreende toda a malignidade no meio do Teu povo. Espírito de preguiça espiritual, espírito de prostração física e espiritual, nós Te ordenamos pela palavra, saiam todos e não voltem nunca mais. Espíritos de malignidade que tentam nos parar, espírito contrários ao Teu, todo espírito contrários ao Teu Espírito, nós Te ordenamos, você não fica nem mais 5 minutos aqui nessa igreja, é a palavra que está enviada. Eu Te ordeno no nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, para não haver confusão com outros Jesus, nome próprio. Está determinado que aqui você não tem vez, aqui não há posse para você. Saia, bata em retirada em nome de Jesus, porque o Mestre mandou, vai embora. Enfermidades, separações de casamentos, espírito de mendicância, espírito de dívidas, se arranquem em nome de Jesus. A palavra está enviada, toma posse e ser vitorioso em nome de Jesus. Amém. Podem assentar um pouco, queridos.